sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 7 e verso de número 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Meus amados irmãos, nossa igreja, ela tem uma missão como igreja local. Toda igreja cristã, por si, tem uma missão genérica. É a missão de proclamar o Evangelho e de fazer discípulos. Mas para que possamos aplicar essa missão de uma maneira efetiva e não fugirmos ou divagarmos do propósito, nós abraçamos uma missão local. E é a missão de ser uma igreja referência na nossa comunidade, na defesa da doutrina bíblica e na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma o pecador numa nova criatura, salvando vidas e gerando discípulos. Para alcançar essa missão, nós temos uma visão. E a visão é o meio pelo qual nós vamos nos tornar uma igreja referência, o meio pelo qual nós vamos levar a verdade aos pecadores, o meio pelo qual nós vamos salvar vidas e gerar discípulos. E a nossa visão é que cada membro seja um ganhador de almas, um evangelista, e que todo membro da igreja seja um discipulador. Esse sonho, esse propósito, não vamos chamar de sonho porque pode dar a ideia que é uma utopia, mas esse propósito, ele visa fazer com que nós abracemos a missão de um povo sacerdotal. A palavra fala que o próprio Cristo designou isso sobre nós e nos colocou como um povo, um reino de sacerdotes. Então, dessa maneira, não existem castas ou pessoas especiais no reino de Deus, uma vez que o véu simbolicamente foi rasgado. Olhe para cá, significa que não há mais a necessidade de apenas um sacerdote fazer o ofício por todas as pessoas, porque o véu designava o lugar até onde o sacerdote ia e até onde o sumo sacerdote podia entrar. Quando o véu foi rasgado, simbolicamente, abriu-se a oportunidade de vivermos uma nação de sacerdotes, ou seja, cada um de nós não só pode impor as mãos sobre enfermos, tanto é que o próprio Jesus, na famosa missão, designando a missão aos seus discípulos, ele diz que nós deveríamos ir, curar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho, ensinar as boas novas de Jesus Cristo. Quem está me entendendo diz amém? E trazendo aquele momento, a promessa de Joel, o apóstolo Pedro faz menção e faz questão de lembrar que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. O texto não diz somente sobre os pastores, somente sobre os presbíteros ou somente sobre diáconos, sobre toda a carne. Por isso nós entendemos essa missão, essa visão, no sentido de entender que todos nós somos capazes de compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Eu chego até aqui, nessa pequena introdução, para falar a respeito do tema do Congresso dos Embaixadores. Homem bíblico. Fé, família e sociedade. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o homem bíblico, o ser bíblico, o indivíduo bíblico, que é esse indivíduo que nós almejamos, desejamos formar na vida de cada um de vocês. Esse indivíduo bíblico, esse elemento, esse ser, que ele é capaz de influenciar, é capaz de ser referência na família, dentro do contexto familiar e, consequentemente, no contexto de sociedade.
Por isso esse tema ele é tão relevante para nós. E quando nós olhamos a dinâmica fé, família e sociedade, eu não queria que você olhasse como uma tricotomia ou como dimensões separadas de um indivíduo. Eu queria que você olhasse como uma escala de crescimento, como se fossem degraus. O homem bíblico, em primeiro lugar, na sua fé. Quando nós observamos esse contexto da nossa individualidade, da nossa fé, em primeiro lugar, nós temos que ter paz com Deus. Fazendo esse caminho de uma maneira bem clara, o indivíduo que ele não tem paz com Deus, ele não tem paz com nenhuma pessoa sobre a face da terra, inclusive com ele mesmo. O indivíduo que não consegue viver em paz com o Senhor, porque a fé, ela se baseia no princípio de você, através das suas convicções, pautar a sua vida em direção a Deus, ou seja, num relacionamento direto com o Criador, num relacionamento direto com o Todo-Poderoso. E esse relacionamento, ele não fica no campo das ideias ou ele não é abstrato. Esse relacionamento, ele tem uma influência direta no nosso cotidiano, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos. Quando nós vamos falar desse relacionamento do indivíduo, olhe para cá, nós vamos ver de maneira prática pessoas que não têm paz consigo mesmos e, consequentemente, elas não conseguem ter paz com outras pessoas e, de maneira errônea, essas pessoas elas procuram paz nos lugares. São pessoas que, com muita frequência, mudam de igreja, com muita frequência, mudam de relacionamentos, com muita frequência, mudam de lugares onde moram. Porque essas pessoas, elas procuram essa paz em lugares, em coisas, em pessoas. E essas pessoas que procuram essa paz nunca alcançarão. Porque essa paz, ela parte do princípio de que Deus é o gerador de toda a paz em todo o coração. Se você não tem paz com Deus, você não tem paz com ninguém, inclusive com você mesmo. Por isso que esse primeiro degrau, quando nós vamos olhar o homem bíblico, o indivíduo bíblico, nós precisamos olhar a questão da fé. E nós temos que ir além da fé que está sendo falada no contexto de sociedade. Uma fé rala, uma fé superficial, uma fé abstrata, uma fé que não tem consequência direta na sua vida prática. E por isso, como não lembrar do nosso pai na fé? A palavra do Senhor diz que já avançada a idade, já passado alguns anos, a palavra do Senhor diz que Deus chega para Abraão e convida Abraão para sair da sua terra, para sair do conforto da sua parentela, para se aventurar durante um período baseado apenas na sua fé. Quando olhamos para o texto diz que Deus não designa para Abraão um lugar específico, Deus não dá a Abraão um mapa, Deus não dá a Abraão uma direção concreta, Deus apenas diz a Abraão: para uma terra que eu te darei, para um lugar que eu te mostrarei, para um lugar que eu concederei a você. Então nós vamos ver a partir dessa convocação de Deus, uma jornada de fé que vai além dos desertos de onde Abraão viveu, até mesmo sacrificar, ter a ideia de sacrificar o seu próprio filho. E o escritor aos Hebreus chega a dizer que foram essas ações de Abraão que justificaram a sua fé, ou seja, que deram peso ao que ele fazia. O homem bíblico, o indivíduo bíblico, tem a fé como bússola. A fé muda o seu comportamento, a fé estreita os seus relacionamentos, a fé é a base de todas as suas convicções. Mas não é o que acontece de algumas vezes. A fé de alguns de nós é incapaz de mudar os nossos rumos. A fé de alguns de nós é incapaz de mudar os nossos comportamentos ou temperamentos. E a fé é incapaz de nos tirar de um estágio de letargia, de preguiça espiritual, para nos direcionar à vontade de Deus. Temos falado, não somente essa igreja, várias igrejas, em vários lugares, tem se falado a respeito da batalha espiritual que nós estamos travando, da guerra espiritual que se aproxima no horizonte. E quando nós olhamos para o horizonte, as leis, as movimentações, o tabuleiro mundial das nações nos mostra que coisas terríveis estão por vir, coisas terríveis estão por se aproximar, e muitos de nós estão engajados apenas em viver a sua própria vida e suas satisfações pessoais. E quando nós nos envolvemos com isso, olhe para cá, nós nos tornamos
egoístas. É impossível dizer que você é um indivíduo bíblico, que você é um homem bíblico, que você é uma mulher bíblica, se não há um envolvimento nas coisas espirituais, se não há um comprometimento nos seus desafios espirituais, se não há um compromisso com o seu próprio desenvolvimento espiritual. Se a sua fé limita você a apenas reuniões domingueiras, se a fé faz com que você se aproprie da Bíblia somente nos domingos, se o que ocupa o seu tempo, na verdade, são diversões, são frustrações, são elementos que somente existem na sua cabeça. Ei, olhe para cá, a fé precisa movimentar você em direção a Deus. A fé tem que fazer você formar-se como um indivíduo. A fé tem que fazer você formar o seu caráter. Porque você só irá às famílias e só irá à sociedade se Deus achar em você um indivíduo capaz de influenciar. Olhe para cá, e na maioria das vezes nós somos influenciados. Nas rodas dos amigos nos empregos, nas rodas dos amigos nas faculdades, nas rodas dos amigos dos vizinhos. As conversas que predominam não são as conversas que dominam a sua fé. As conversas podem ser sobre futebol, sobre política, sobre as questões globais. Esses assuntos são importantes, mas a pauta sempre é proposta por outras pessoas. A sua fé nunca é colocada no tabuleiro, porque você não tem a convicção de influenciar através das suas próprias palavras. Se você está me entendendo, diga amém. O indivíduo bíblico, ele é moldado pela Escritura. Paulo, escrevendo em Romanos, diz: não se conformem, não sejam moldados, não se rendam ao que o sistema e a sociedade impõem. Rebele-se, não permita que essas coisas venham sobre você. É preciso não só resistir, como combater. Ei, olhe para cá, você deve ser referência, e você só será referência se você for um ser bíblico, um ser completo. Um ser que a fé faz você ter perda. Um ser que a fé faz você abandonar relacionamentos nocivos. Um ser que a fé faz você mudar o seu caminho, faz você mudar suas convicções. A fé é a base, é o primeiro degrau. E sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível caminhar. E sem fé é impossível resistir. O segundo degrau é o homem bíblico família. E trago aqui uma das frases mais célebres de um dos homens mais corajosos que pautaram sua família pelas Escrituras. Capítulo 24 do livro de Josué, ele faz uma declaração que às vezes nós falamos de maneira esvaziada. Quando Josué diz: sigam, se é por bem de vocês seguirem os deuses de vocês, façam isso. Sigam os deuses dos amorreus, sigam os deuses das outras nações. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa convicção não é a convicção vazia de alguém que profere palavras de positivismo. Essa convicção é a convicção de alguém comprometido com a verdade que ele está proferindo. Se pudéssemos escrutinar, fazer uma exegese somente dessa frase de Josué, nós veríamos que há todo um sacrifício e esforço para que você permaneça a sua família no caminho do Senhor. Há momentos de desconforto, há momentos de crise e conflito, há momentos de enorme dificuldade, há momentos em que você tem que ser inflexível, há momentos em que você tem que ceder. Esses momentos, eles não vêm com manual pronto, são momentos da vida cotidiana, mas a palavra de Deus, ela tem que ser preponderante, a palavra de Deus, ela tem que ser protagonista, a palavra de Deus, ela não pode ser abandonada. Por isso que o primeiro degrau é o ser bíblico, porque o segundo degrau vai fazer você perder relacionamentos para manter as suas convicções. Perder vantagens, perder andar com pessoas que estavam juntos com você. Quando me converti, os meus amigos ficaram com raiva de mim.
Pessoas que cresceram comigo até os 7 anos de idade. Desde os 7 anos andávamos juntos, almoçava na casa do outro. Amigos, amigos. E no dia do meu casamento, ele disse: eu não vou participar dessa palhaçada. Ele não foi para o meu casamento. Ele não foi para o meu batismo. Os amigos nos deixam. Alguns relacionamentos nos deixam. Quando você alinha a sua vida no trilho de Deus, e quando você alinha sua vida no trilho de Deus, olhe para cá, a família alinha-se junto com você. Por isso que essa palavra, ela não é só positivismo. Eu e minha casa, coloca no adesivo no carro, coloca lá na porta de entrada da sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a sua casa não tem nada que lembre de Deus, mas a sua palavra não tem nada que lembre de Deus. Você não leva a sua família ao entendimento de Deus, você não causa desconforto em sua família por entendimento de Deus. Sim, você deverá causar desconforto em pessoas para lembrar a elas que Deus é rei e que Ele reina sobre sua vida, e enquanto estiverem sob sua tutela, reinará sobre a vida deles também. São essas convicções que nos norteiam. São essas convicções que nos fazem fazer filhos sofrerem, olhe para cá, sofrer hoje para serem salvos amanhã. Ficarem tristes com você hoje. Tem pai que não quer que o filho fique triste com ele. O pai que sempre diz sim, um dia o mundo vai dizer não. Eu sempre brinco com os meus, e eu digo que eu e minha esposa criamos um simulacro de sofrimento. O que é um simulacro de sofrimento? Você sabe o que é isso? Vou dar o segredo para os pais agora, para os pais criarem em casa também. Simulacro de sofrimento é criar situações de desconforto. Crie para os seus filhos situações de desconforto. Porque essas situações de desconforto, quando doem, olhe para cá, doem sob sua tutela. Doem sob seu cuidado. Doem sob a sua maneira de dosar. Quando o desconforto está muito grande, olhe para cá, você abre a torneira para que o desconforto possa ir embora. Porque o mundo não dosa sofrimento. O mundo é implacável e cruel, e só sossegará quando seus filhos estiverem na lama. Não faça com que eles evitem o mundo. Dê a Bíblia como escudo para que eles enfrentem o mundo de frente. Ei, olhe para cá, o homem bíblico é o homem bíblico família. Ele é altruísta. Esse negócio do homem achar que ele faz o que quer. Estava numa determinada igreja. E eu pregava mais ou menos, não nesse texto, mas eu pregava outro texto. E eu disse: esse negócio do homem casado, dá 6 horas da noite, chega em casa, toma banho, passa perfume, se arruma e sai. Homem casado de 6 horas para estar dentro de casa. Aí o irmãozão lá no fundo da igreja pegou a Bíblia e foi embora. Ficou com raiva, irmão. O homem bíblico, olha para cá, é altruísta. Altruísta é: eu sofro pela minha família. Eu dobro o trabalho para que haja manutenção na minha casa. Eu faço o que for necessário para que a minha família esteja bem. Eu sofro para que eles não sofram. Posso ouvir um amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que não é só uma questão, Josué, não foi só uma palavra positivista. Então não adianta você chegar em casa agora e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você não faz nada para que isso aconteça. Então não adianta nada você dizer que seus filhos são bênção e herança do Senhor, se você não trabalha para produzir nele um caráter de um servo de Deus. Esse indivíduo, que ele começa com a sua fé em Deus, que ele passa pela sua família, ele agora reflete na sociedade. A nossa sociedade está doente. Eu tenho a sensação, não sei se você tem essa sensação junto comigo, que nós estamos caminhando para colidir em alguma coisa, como sociedade.
A sensação que eu tenho é que nós estamos rápidos demais em direção a alguma coisa. Vamos bater em alguma coisa aí. Vou explicar. A violência, ela tem acelerado. Você anda no trânsito, você vai ver facilmente 1 ou 2 brigas num trajeto aí de 5 quilômetros. Vai ter 2 pessoas brigando no trânsito porque bateram, estão se xingando, estão brigando. A violência tem tomado proporções galopantes. A sociedade, ela caminha numa direção, eu não sei dizer você qual é, não seria leviano em dizer profeticamente alguma coisa. Todo esse contexto de sociedade, a sensação que dá é que existe um tsunami acontecendo e não tem barragem para conter. E a barragem que contém isso, olhe para cá, é justamente o sal e a luz do mundo. O corrupto é contido pelo honesto. As trevas existem aonde não há luz. E onde o mal só perpetua, onde não há bondade. Onde existe o padrão, o erro é exposto. Sim ou não? Eu fiz Senai. Fiz o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai. E uma das primeiras tarefas que a gente tinha no Senai, na minha época, não sei hoje, acho que está mais leve, na minha época era meu tiro de guerra, meu exército, era fazer uma peça num torno mecânico. Então eles davam para nós um bloco de ferro, nós tínhamos que fazer cortes nessa peça, furar a peça e fazer uma rosca com uma peça chamada macho, que era para abrir rosca, e levávamos essa peça para o instrutor. E aí eu peguei a minha peça, botei na bancada, fiz os cortes, limando, limei, fiz os furos. A minha peça estava linda, irmãos. Você crê nisso? Diga amém. Eu levei minha peça para o instrutor. O instrutor nem mediu a peça. Ele pegou a minha peça, colocou na mesa, pegou o padrão e colocou do lado. Quando ele colocou o padrão, a minha peça estava toda engembrada, toda torta, os furos todos errados. Você só vê aquilo que está errado quando você enxerga o padrão do lado. E como não falar sobre influência na sociedade, como não falar do rei Josias? Josias era neto de Manassés. Josias vinha de uma geração de corruptos, de reis corruptos. Mas a palavra do Senhor diz que certo dia os sacerdotes estavam fazendo reforma no templo. E quando fizeram essa reforma no templo, acharam a palavra do Senhor e levaram a palavra a Josias, e aquela palavra incomoda Josias, e o texto sagrado diz que Josias, ele muda toda a estrutura de Israel, ele derruba os altares aos ídolos, ele derruba os postes ídolos, ele leva Israel novamente a adorar a Deus, ele institui o culto a Deus, ele faz com que toda a sociedade se volte ao Senhor. O rei convertido fez com que toda a nação voltasse a adorar a Deus. Posições de influência dignificam e glorificam a Deus. E são nessas posições que nós estamos que glorificamos e dignificamos a Deus. A primeira lição que aprendemos nesse texto é que se nós somos indivíduos bíblicos, se existe dentro de nós uma fé genuína, se nós somos influenciadores, Deus nos colocará em posições para que nessas posições as pessoas olhem para nós. E elas vão olhar para nós. Elas vão olhar para nós. Por isso que você não tem que ficar com raiva quando a pessoa fizer uma coisa errada e dizer assim: você viu fulano? Fulano é crente e errou. Glorifique a Deus por isso. Não porque o irmão errou, porque as pessoas enxergam em nós padrões morais dignos de serem seguidos. Se apontam o seu erro, é porque esperam de você um comportamento idôneo. Quem me entende diz amém.
E Deus nos coloca nesses postos para sermos referência. O problema, olhe para cá, é que quando voltamos à base, a base não está boa. A nossa fé, ela está avariada. Consequentemente, a família está avariada. Consequentemente, não conseguimos influenciar como deveríamos. A gente está carregado de emoções represadas, de conflitos dentro de casa, conflitos que não são resolvidos, de mágoas que são construídas de um relacionamento que não foi alinhado à palavra de Deus. E quando isso acontece, as nossas famílias, dentro das nossas famílias, elas se tornam fontes geradoras de traumas, fontes geradoras de mágoas. E quando nós chegamos em sociedade, nós já estamos adoecidos emocionalmente. E não conseguimos mais influenciar, porque, olhe para cá, há um custo emocional para influenciar. Quando a gente vai fazer alguma coisa, seja espiritual ou emocional, olhe para cá, há um custo emocional. Quem está me entendendo, diz amém. E quando nós chegamos na ponta da corda na sociedade para influenciar, a gente já está meio que sem força para fazer isso. Josias como rei diz, derrubem os altares, derrubem os postes ídolos, tragam a lei de Deus, limpem o templo, limpem o altar. A partir de agora, Deus voltará a ser o centro de todas as coisas em Israel. Então olhe para cá, meu irmão, em posições nas quais você está, Deus dignificará e será glorificado, mas através da sua referência e através do esforço que você vai construir para que isso aconteça. Mas tem um custo. Vai arriscar perder o emprego, vai arriscar perder amigos, vai arriscar perder financeiramente. Mas olhe para cá. O que é o final de tudo? O final de tudo não vai ter carro. O vai de tudo não vai ter casa. O final de tudo não vai ter coisas. O final de tudo só haverá o legado e as suas mãos marcadas pelo que você construiu para a glória de Deus. No final de tudo não vai ter mais nada. Oh, aleluia. A nossa trajetória toda no final só vai ter valido a pena se tivermos alinhado a nossa vida ao propósito de Deus quando Ele sonhou e nos trouxe essa vida. Quem está me entendendo diz amém. Amém. O indivíduo bíblico, o homem bíblico, ele atrai as pessoas ao seu redor. O indivíduo bíblico, ele é a luz no meio do caos. O indivíduo bíblico é aquele que cava poços no deserto. E enquanto cava poços no deserto, Deus faz prosperar o trabalho das suas mãos. Eu não sei onde você está hoje. E não era nem para eu estar pregando aqui hoje. Mas uma coisa eu quero dizer a você, esse caminho que nós trilhamos aqui de fé, família e sociedade, não é uma opção para você, não é uma opção para mim, é um dever, é uma obrigação. Esses dias, pode vir, Cavinho, você me ajuda aqui, bendito serei. Esses dias eu estava orando aqui, o jejum dos homens e logo após a mensagem que foi ministrada aqui, que eu ministrei, e não se, olhe para cá, e não se engane, quando a gente ministra uma palavra para os irmãos, primeiro essa palavra ela é ministrada ao nosso coração, Deus ministra essa palavra ao nosso coração. E eu estava orando aqui, agradecendo a Deus pela mensagem que eu preguei no Dia dos Pais. E eu orava e o Senhor começou a me constranger aqui, enquanto eu orava ajoelhado. Eu comecei a pedir perdão, Senhor, me perdoe, porque não entendi efetivamente o governo que estava sobre as minhas mãos. Eu entendia que tinha que governar, mas não senti o peso desse governo sobre os meus ombros. Deus trouxe a mim o peso do governo sobre o qual Ele instituiu, quando me colocou para liderar a minha casa, para liderar essa igreja, para liderar pessoas. Que Deus faça repousar sobre os seus ombros esse peso. Que Deus faça repousar sobre os seus ombros as pessoas que estão ao seu redor,
que estão procurando um referencial. E o referencial, não adianta você orar para Deus mandar um referencial. Não adianta você orar pedindo que Deus mande alguém. O referencial é você. É você. Mãe, você é o referencial da sua filha, do seu filho. É referencial de fé para o seu filho e sua filha. É o padrão sobre os quais seus filhos vão seguir. Pai, você é o padrão moral para a sua casa. Seus filhos procurarão um referencial e acharão você. Homens, vocês são um referencial de segurança e liderança para suas esposas. Se elas não encontrarem isso em você, a família estará em desgoverno. Eu disse: Pai, me perdoe. Eu quero dizer aqui diante do Senhor: nunca mais eu fugirei de batalha nenhuma. Nunca mais eu baixarei meu escudo e minha espada para coisa alguma. Dê o que der, venha o que vier, o governo está sob os seus ombros.